Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer um treinamento aqui, treinamento comercial, né? Eu acho importante, principalmente para quem está entrando, né? Quem está começando aí a ser um representante, né? Nosso, né? Quem está começando na representação, é importante que conheça todos os trâmites comerciais, né? Nossas políticas, né? Então, as nossas práticas comerciais. Então, a minha ideia aqui hoje, né? Eu e o Anderson, né? O Anderson está me ajudando aqui, nós vamos fazer um treinamento comercial, mas não tem... A única coisa que eu preparei foram os slides, tá, pessoal? Então, assim, o vídeo, né, a minha fala e tudo mais, eu vou lendo os slides aqui e a gente vai batendo um papo e a gente vai evoluindo nesse treinamento, tá bom? Então, eu peço que vocês me perdoem se tiver alguma falha aqui, nós não vamos cortar, a gente vai seguir esse vídeo direto até o fim, tá? Do começo até o fim, sem cortes, tá bom? Então vamos junto, valeu! Vamos para o próximo slide aqui, então... Só volta um pouquinho, Anderson, que eu acabei não apresentando o primeiro slide. Então, o primeiro aqui é a nossa dinâmica comercial do representante, né? Então, o que eu quero mostrar é assim, né? A nossa comunicação com a empresa, né? Então, assim, o representante, cliente e empresa. Essa dinâmica que a gente precisa estar integrado, né? O que eu vou falar, eu que sou o representante, o que eu vou falar para o cliente no momento da venda, né? O que eu vou explicar para ele, como que funciona a nossa política, como que funciona frete, crédito e todos os trâmites comerciais aí para o cliente que compra um equipamento nosso, né? Até o final ali ele fica bem informado, bem esclarecido, tá bom? Então vamos começar, vamos lá para o primeiro. Então, ó, por que o processo existe, né? Esse processo todo aí, né? Esses trâmites comerciais, né? Ó, o representante precisa vender, mas também precisa proteger a operação, né? Então, assim, o que a gente conta, né? A gente conta com o nosso representante que é parceiro, né? Mas ele também precisa nos ajudar a fazer uma operação segura, né? Para que a gente possa ter um futuro, né? Não podemos fazer negócio mal feito, né? Porque negócio mal feito dá prejuízo, dá problema, né? Então, o que a gente precisa? Evitar o desalinhamento com o cliente, isso é muito importante, né? Então, ó, frete, prazos, crédito, impostos, instalação, precisam ser muito bem explicados antes do fechamento da venda, né? Segundo, reduz o trabalho interno, então a gente precisa reduzir o trabalho interno, tá? Pedido incompleto gera retorno para logística, crédito, fiscal, financeiro e suporte. Então, pedido incompleto dá problema em vários departamentos. Então, vamos pensar que a gente precisa mandar o pedido com todas as informações, completo, o cliente bem informado. Aumentar a confiança na venda. Então, ó, o cliente percebe profissionalismo quando recebe as informações críticas antes de comprar. Então a gente vai falar muito sobre isso, né? Explicar sobre imposto, explicar sobre os problemas da venda também, né? Não só a parte boa. Precisamos explicar sobre tudo, né? Ele tem que saber que ele tem imposto depois para pagar, se for o caso, tem que saber que o frete é cobrado, né? O porquê que é cobrado o frete. Então nós vamos falando sobre isso. Ó, regra de ouro. O que pode virar dúvida depois precisa ser explicado antes. Tá? Então, uma coisa que pode ser alguma dúvida na cabeça do cliente, a gente precisa esclarecer. Vamos lá para o próximo. Então, ó, mapa geral da dinâmica comercial. Pessoal, pré-fechamento. No pré-fechamento, o que a gente precisa? Alinhar frete, crédito, DIFAL, prazo e condições técnicas. Então, só explicar um pouquinho disso aqui. Ó. Alinhar frete. Poxa, eu preciso conversar com o cliente, né? Que vai ter um custo de frete, né? Então nós estamos ali numa pré-venda. Eu vou falar para ele, olha, senhor, tem o custo de frete, né? O frete é uma transportadora com seguro, nós vamos entregar aqui na porta da sua loja, né? O equipamento ele vem do sul, vem de Santa Catarina, de Gaspar, Santa Catarina, e o senhor vai receber o equipamento aqui intacto, né? O senhor tem as garantias que vai receber o equipamento sem nenhum arranhão. Crédito, né? Então, assim, muitas vezes, pessoal, é bom a gente falar isso, a gente ter esse espaço para conversar com vocês, porque assim, eu não posso oferecer o crédito, garantir o crédito para quem eu não conheço, para quem eu não sei se tem crédito, né? Então eu vou falar as minhas condições de pagamento. Quais são as condições de pagamento? Olha, você pode financiar no cartão. Para você financiar no cartão, basta você ter um limite no cartão. Então você pode comprar em até 12 vezes no cartão de crédito.
Mas se você quiser comprar no boleto, você precisa atender às exigências do departamento de crédito. Então, eu não sei se seu crédito vai ser aprovado, né? Porque assim, nós não vamos aprovar o crédito pela pessoa, nós vamos aprovar crédito pelas informações comerciais. Então, se a sua empresa tiver informações comerciais no mercado suficiente para ser aprovado o crédito, vai ser aprovado. Mas eu não prometo crédito, eu explico como que o crédito é avaliado, ok? Então, isso é alinhamento. DIFAL, eu tenho que explicar, porque isso é um imposto que existe, né? Provavelmente vai haver mudanças aí, né, com a nova legislação, mas hoje a DIFAL é a diferença de alíquota de ICMS. Então, isso é cobrado assim, é um imposto federal, não é a Fortatec que cobra, tá, pessoal? Então a gente tem que explicar para o cliente. Qualquer operação interestadual é cobrado DIFAL. Agora, Ricardo, e se a operação é estadual? Por exemplo, São Paulo para São Paulo. São Paulo para São Paulo não cobra DIFAL. Porém, a empresa já paga um ICMS maior na emissão da nota. Então, quando eu vou fazer um preço, né, uma empresa que vende aqui, ó, de São Paulo para São Paulo, ela tem que vender mais caro aqui em São Paulo, tá? Do que a gente. Aí você fala, e lá em Santa Catarina? A operação Santa Catarina para Santa Catarina, tem DIFAL? Tem. Por quê? Porque lá é uma exceção, né? Santa Catarina e Espírito Santo tem uma lei que beneficia ali a empresa que importa, e em Santa Catarina a gente também fatura com 4% e depois é cobrada a diferença dentro do próprio estado. Mas são duas exceções só no Brasil, Santa Catarina e Espírito Santo, tá? Mas então, quando eu vou concorrer com uma empresa aqui de São Paulo, o que eu preciso entender, pessoal? Que uma empresa de São Paulo aqui já vai cobrar os 18% de ICMS na nota. Isso é custo para a empresa, ela tem que repassar. Então o equipamento é mais caro, não tem DIFAL, mas é mais caro, tá? Com certeza é mais caro, a não ser que seja um equipamento de um outro nível, né? Então um equipamento de outro nível, mesmo que tem 18% ali de ICM, ele pode ficar mais barato. Mas se for do mesmo nível, né, se a gente pegar equipamentos concorrentes do mesmo nível de custo, o equipamento aqui em São Paulo vai ser vendido mais caro. São Paulo para São Paulo mais caro, tá bom? Então, só para a gente entender um pouquinho de DIFAL rapidinho. Prazo e condições técnicas. Vamos falar de prazo. Prazo eu também preciso explicar direitinho, né? Então, ou prazo de entrega, né, ou condições de pagamento, mas falar de prazo, por exemplo, aqui o prazo que a gente está falando é prazo de entrega, né? Prazo de entrega, eu preciso explicar, olha, primeiro nós vamos avaliar o crédito, isso leva um tempinho, né? Algumas horas ou de um dia para o outro, alguma coisa do tipo. Depois disso, quando a gente finalizar, às vezes tem alguma exigência de crédito, por exemplo, entrada, pagamento de entrada. Então, se tiver entrada, nós vamos aguardar a entrada. Quando der a entrada, depois tem o faturamento. Depois do faturamento é que é contado o começo do prazo, tá, pessoal? Né? Na verdade, o prazo deveria ser contado a partir do momento que a transportadora coleta, porque a gente também depende da transportadora coletar. Se a transportadora demorar 1 dia, 2 dias para coletar, são 2 dias a mais no prazo, tá? Mas a gente explica para o cliente como é que funciona. Precisa faturar, preciso separar no galpão, preciso chamar a transportadora para coletar. Então tudo isso leva algum tempo. Eu não dou prazo que eu não consigo cumprir, né? A gente tem que dar um prazo com um pouquinho de folga, porque algumas coisas erradas acontecem no meio do percurso. Eu tenho algum problema. Se eu dei um prazo um pouquinho mais estendido ali, eu não vou ficar mal com o cliente, tá? Então vamos maneirar nos prazos, não vamos prometer as coisas para amanhã que dá errado. Condições técnicas, né? Condições técnicas é muito importante eu alinhar. O que é isso, Ricardo? Condições técnicas. Eu vendi pro camarada um elevador. Eu tenho que falar, amigo, você tem que ter um piso com 20 centímetros de concreto, né? Seu piso tem que ser nivelado. Vendi uma alinhadora, seu piso tem que ser nivelado. Se for desnivelado, vai dar problema no alinhamento, né? Então são condições técnicas, né? Por exemplo, eu vendi uma balanceadora, olha, a sua rede tem que ter uma certa estabilidade, né? Tem rede por aí, né, que varia muito a voltagem, né? Dá problema num equipamento com eletrônica, tá? Então, são as condições técnicas também que a gente tem que conversar com o cliente e ver se está tudo de acordo para receber os equipamentos que ele está comprando, tá bom?
No pedido agora, saindo ali do pré-fechamento, né? No pedido, eu preciso registrar corretamente no VELIS ali, que é nosso programa de cadastro de pedido, né? Eu preciso registrar corretamente as informações. Eu preciso colocar as observações que são obrigatórias também, né? Se eu não informo ali algumas observações, por exemplo, no pedido, né? Depois eu tenho problema, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso aqui, mas assim, né, no nosso mapa geral, o pedido é muito importante a gente colocar as informações. Por exemplo, se eu não colocar telefone, e-mail corretamente, o pedido já está, por regra, ele está rejeitado, tá? O crédito dele está rejeitado, nem vai ser avaliado. Então eu tenho que colocar as informações, todas as informações de cadastro, tá, pessoal? Não posso, eu não pus telefone. Não pus telefone porque o cliente é meu, eu não quero pôr telefone. Não existe isso, tá? Não existe isso. Eu, num pedido, eu tenho que colocar telefone porque nós estamos financiando para um cliente da Fortatec, né? Então, se você é um representante comercial, você é um parceiro nosso. E o cliente não é seu, o cliente é da Fortatec, né? A Fortatec que vai atender o cliente, que vai ter que dar garantia para o cliente, que vai ter que fazer cobrança com o cliente. Nós precisamos de todas essas informações, né? E você, como um parceiro nosso, você tem o seu ganho, você tem a sua comissão pelo trabalho que você executou, você é um prestador de serviço. Tá bom? Então, vamos para a próxima parte aqui. A próxima parte são os departamentos. Pessoal, então os departamentos, né? O que a gente precisa? A gente precisa acionar crédito, logística, fiscal, suporte, financeiro, quando for necessário, né? Então isso aqui também é importante que a gente, como representante, né, que a gente domine esses departamentos aqui, né? Nós temos também a nossa equipe, né, de líderes, e os líderes são as pessoas que também facilitam a vida de vocês, né? Mas em algum momento você precisa diretamente acionar os departamentos da empresa, né? Você não pode depender tudo do líder, tá? Então essa é a terceira parte. E a quarta parte é a questão da entrega e da instalação, né? Isso a gente precisa acompanhar o cliente até a conclusão, né? Então, assim, sem prometer o que não foi validado, né? Então, gente, não vamos fazer... Às vezes a gente faz algumas promessas assim, que a gente nem tem certeza e promete esse tipo de coisa. Não podemos prometer, tá? Mas a gente tem que ir até o fim atender o cliente. Vamos lá pro... não terminei aqui o slide. A venda ela tem que seguir uma sequência, né? Então, ó, o que eu preciso? Esclarecer, registrar, acionar e acompanhar, tá? Então, ó, não avançar pedido grande sem validar frete e descarga. Isso aqui são regras, tá? Não prometer crédito sem aprovação formal. Não prometer prazo de produto em falta como data garantida, ou seja... Eu estou com um produto que a gente chegou, a gente combinou aqui, ó, pessoal, a previsão de chegada desse produto é segunda quinzena de julho, tal. Aí eu falo, ó, é certeza que vai chegar na segunda quinzena de julho. Não, não é certeza. É uma previsão de chegada e importação, ela trata assim com vários problemas que acontecem, tá? Então, por exemplo, atrasou o navio, atrasou a partida do navio, atrasou no porto, tem uma série de coisas que acontecem, tá? Não tinha booking, não saiu na data prevista lá da China. Então, a gente tem um monte de problema, pessoal, que pode acontecer. Então, sempre tratar para o cliente, quando você faz uma pré-venda, um produto que eu não tenho no estoque, sempre como cliente, é uma previsão de chegada. Pode haver atrasos. Então já trata dessa forma para você não ter problema, tá? Porque senão depois você liga aqui, pô, eu prometi pro cliente, o cara quer me matar. Então assim, pessoal, não existe prazo verdadeiro, vamos dizer, para produto que eu não tenho no estoque. São previsões de chegada. Temos que tratar dessa forma para ninguém ter problema, para a gente poder colocar a cabeça no travesseiro ali em paz, tranquilo, tá? Então o cliente ele tem que saber que aquilo que ele está comprando pode ter atraso. Se ele não quiser, se ele quiser um prazo certo, não podemos fazer a venda dessa forma, tá? Só podemos vender o que a gente tem no estoque. Aí a gente pode dar prazo certo. O que não tem no estoque é previsão, tá bom? E o último aqui, ó, não deixar informações críticas fora das observações do pedido, né? Então, se eu tiver qualquer coisa ali, né, para
para colocar para o cliente, né? Como, por exemplo, o prazo mesmo, né? Previsão de chegada e tudo mais, pode colocar na observação, tá? É uma garantia que aquilo lá você falou para o cliente. Vamos lá, para o próximo. Bom, então, ó, antes de fechar, a gente precisa fazer um checklist, tá? Então eu vou fechar com o cliente, rapaz, eu preciso saber se eu informei tudo para ele, porque isso é importante, né? Então, eu informei o frete é sempre cobrado junto com o pedido. Precisa de descarga, né? Então, quando você vende elevador, balanceadora, desmontadora, rampa de alinhamento, qualquer tipo de elevador, né? Existe o frete com descarga e sem descarga. Quando você vende um scanner, por exemplo, um equipamento pequeno, não tem esse problema, né? Porque ali o rapaz do caminhão tira a caixa, põe a caixa ali na oficina e pronto, é uma caixa leve, tranquilo, né? Agora, equipamento grande precisa de equipamento especial para tirar do caminhão. Então eu preciso de uma paleteira, né? Eu preciso de um guincho, de um elevador hidráulico, alguma coisa eu preciso para tirar do caminhão. Então eu preciso conversar com o cliente, amigo. O frete, o ideal é o frete com descarga. Ele é mais caro porque o caminhão é um caminhão especial. É um caminhão que vem com equipamento para fazer essa descarga. Então o frete é mais caro porque é um caminhão dedicado a produto grande, né? Então o frete com descarga, você vai querer, ele é um pouco mais caro, mas ele descarrega e garante que seu produto vai ser entregue. O frete sem descarga, ele é um pouco mais barato. Então se o cliente, às vezes o cliente tem uma paleteira lá, a gente vende para concessionária, por exemplo, concessionária tem. Então concessionária quase sempre é sem descarga, né? Às vezes o cliente tem, não, eu tenho um guincho aqui, né? Eu tenho guincho, eu tenho um serviço de socorro e tenho um guincho, então eu não preciso. Eu entro com o guincho ali, puxo o equipamento e pronto, né? E eu mesmo descarrego. Então depende do caso a caso, mas não dá para contratar frete sem deixar claro isso. Eu tenho que falar com descarga ou sem descarga. Essa é uma informação crítica que tem que estar na observação do pedido obrigatoriamente, tá bom? Isso reduz tempo de entrega, porque nós não vamos para frente com o pedido se não tiver essa informação, tá bom? Então, ó, o frete foi cotado no Vélez ou pela logística? Frete grande é cotado pela logística, tá? Não adianta pegar um elevador e cotar no Vélez, não adianta, tá? Tem que cotar pela logística, porque ocupa um espaço enorme do caminhão, né? Então, depende, tem dia que é diário esse valor, tá? Não dá para colocar um valor lá e vai ficar o mês inteiro como um produto pequeno, tá bom, pessoal? Então, isso aqui tem que ser cotado na hora, né? Ó, caso não seja no Vélez, né, ó, tem que ser colocado nas observações o custo e a descarga. É aquilo que eu falei. É produto pequeno, o frete é cotado diretamente no Vélez. É produto grande, é cotado pela logística. Cotou pela logística, tem que colocar lá o nome da pessoa que cotou, né? Então, olha, fiz uma cotação, deu R$ 2.500, cotado pela Patrícia, transportadora, sei lá, vou falar qualquer uma aqui, né? Porque eu não conheço as transportadoras, mas Jadlog, por exemplo, né? Cotado pela Patrícia, R$ 2.500 com descarga. Pronto, você informou tudo que precisava na observação do pedido, tá? Agora vamos para outra parte que é crédito, né? O cliente quer pagar a prazo com boleto, por exemplo, né? Ele entendeu que isso depende de uma análise rigorosa. É rigorosa a análise, tá, pessoal? Não é assim, você tem restrição? Não. Então vai aprovar. Não é assim, né? Ele entendeu que depende de uma análise rigorosa. O tempo mínimo de abertura da empresa é de 6 meses, tá? Empresa com menos de 6 meses não vai ser avaliado o crédito, não existe essa possibilidade. Então o cara tem 5 meses e meio. Não vai ser avaliado, tá? O cliente tem 6 meses e 1 dia. Tudo bem, podemos avaliar, só que é muito pouco tempo para conseguir crédito alto, tá bom? Então, são coisas que a gente deve observar, né? Uma empresa que abriu há 6 meses não tem histórico nenhum, né? Para comprar a prazo equipamento grande é muito difícil, tá, pessoal? Mas pode ser avaliado a partir de 6 meses, né? Então, ó, empresa com menos de 6, automaticamente é reprovado, tá? Por regra, tá? Bom, pergunte se ele está acostumado a comprar a prazo com boletos a quantia solicitada. Ou seja, ó, vendi um elevador, R$ 15.000, tá?
Vendi um elevador em 10 vezes, 15 mil reais. As parcelas dão R$ 1.500. Cliente, você está acostumado a receber aí boletos de R$ 1.500? Você compra a prazo, né? Você tem notas fiscais aí e você, mesmo somando, tá, os boletos, você paga R$ 1.500 por mês de boleto com nota fiscal. Você compra com nota fiscal, né, com boleto, e você somando esses boletos aí dá R$ 1.500? Dá. Pô, legal, o cara está comprando uma quantia com a gente que ele está acostumado a comprar. Então vamos prestar atenção nessa dinâmica, tá, pessoal? Ver se ele está acostumado. O cara faz uma prestação de R$ 5 mil ali com você. Ele está acostumado a comprar R$ 5 mil de outras empresas a prazo. A prazo, tá? Não à vista, não no cartão de crédito, não no dinheiro, não no, sabe, no fiado, com boleto, com nota fiscal a prazo. Ele está acostumado a comprar? Então presta atenção nisso, porque é uma regra muito importante para você já imaginar se vai aprovar ou não o crédito, tá? Bom, DIFAL, o cliente foi orientado a consultar o contador sobre a diferença de ICMS em compra interestadual? Então orienta o cliente, amigo, consulta lá seu contador, tá? Você vai receber uma cobrança de DIFAL e tudo mais, tal, porque nós faturamos com 4%. A gente não fatura com o ICMS do seu estado. A gente não está dentro do seu estado. Se a gente tivesse e fosse faturar com 18%, o produto ia ser mais caro. Mas eu estou te vendendo o produto mais barato porque eu faturei com 4% lá em Santa Catarina. Só que vai ter uma diferença de ICMS que você vai ter que pagar depois que o produto chegar, tá bom? Então, ó, consulta o seu contador. Não, eu não vou ter que pagar, eu não tenho inscrição estadual. Então você vai ter que pagar antecipado. Né? Qual é a vantagem de pagar antecipado? Se eu estou vendendo para ele em 10 vezes, eu já divido o imposto em 10 vezes também, tá bom? Então, ó, o que a gente tem que pensar... Eu estou vendendo o produto mais barato porque eu estou faturando com 4%. Essa diferença que você vai ter que pagar é imposto. Se eu tivesse aí no seu estado, você não ia ter que pagar a diferença, só que eu já estaria te cobrando mais caro, tá? Porque eu estaria pagando o imposto, entendeu? Então, pessoal, DIFAL não é bicho-papão. É a mesma coisa, ela só é cobrada de uma forma diferente. Mas todo produto dentro do estado já está embutido o ICMS, tá? Tá bom? ICMS de 18, de 16, seja quanto for o estado que você está vendendo, o ICMS já vai estar embutido. Vamos lá. Pedido agora. Tudo que foi combinado precisa estar documentado nas observações do pedido. Tá bom? Tudo que foi combinado com o cliente. Entrega. A entrega dos equipamentos só podem ser feitas no endereço da empresa registrado na Receita Federal. Isso aqui não é negociável, pessoal. Não é negociável. Não, Ricardo, mas é o seguinte, o cliente, ó, ele tinha oficina aqui, aí ele mudou para o outro lado da rua, ele tá irregular, tá? Então, assim, se o cliente está irregular, eu não posso financiar para uma empresa que está irregular, está operando irregular. Aí eu vou fazer um financiamento de 10, 15, 18 vezes para uma empresa que está irregular? Não. Primeira regra, a regra de ouro, né, que a gente chama aqui, ó, regra de ouro, pessoal, a empresa para ter um financiamento, ela tem que estar regular, tá? Então, se você for num banco lá na Caixa Econômica Federal para financiar uma casa, primeira coisa, você tem que estar tudo certinho, regular. Regular com a Receita Federal, com os seus impostos todos pagos em dia. Se você não tiver, pronto, você já está rejeitado. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, eu estou fora do meu endereço. Aqui, eu estou registrado aqui e estou operando em outro lugar. Está irregular. Primeira coisa. Segunda coisa, por que eu não entrego em outro endereço? Vamos explicar rapidinho aqui. Perdão. Imagina, pessoal, o seguinte. Eu vendo para o Anderson aqui, tá? O Anderson está na rua 1, registrado ali, né? A empresa dele, só que, na verdade, ele está na rua 2 operando. Aí o Anderson fala para mim, Ricardo, entrega na rua 2. Tá bom. Eu vou entregar na rua 2. Faturei para a rua 1, que é o endereço da empresa dele, mas entreguei na rua 2, tá? Legal, a transportadora foi lá, me deu lá, ó, entregue na rua 2, eu não entreguei na rua 1. Beleza. O que vai acontecer, pessoal? Amanhã o Anderson não paga, tá? Ele não paga nenhum boleto. Já começou 30 dias lá, já não pagou. O que eu vou fazer? Eu vou protestar o Anderson. Quando eu protestar ele vai se defender falando assim, opa, mas espera aí.
Por que você está me protestando? Eu não tenho compra nenhuma com você? Não, lógico que tem, Anderson. Eu comprei e te entreguei ali na Rua 2. Não, eu não sou da Rua 2. Eu sou da Rua 1. Entendeu? Isso em juízo. E aí como é que eu provo para o juízo que eu entreguei no lugar errado? E o Anderson recebeu, tá, pessoal? Então, assim, ó, isso é básico, tá? Básico. Já aconteceu muito com a gente, é por isso que a gente não faz. Então não adianta, assim, falar, não, o cliente é meu amigo há 20 anos, eu conheço ele. Não adianta, é regra. Produto financiado, eu não vou entregar em outro lugar, tá? Porque eu corro um risco altíssimo de não receber, caso ele alegue que não recebeu o produto, tá bom? Eu não tenho como provar que eu entreguei de fato. Então, ó, a única exceção aplica-se aos pedidos com pagamento à vista, desde que o cliente apresente um documento formal autorizando a entrega em outro endereço, tá bom? Então, pagamento à vista. Esse aqui eu corro risco. Pagamento a prazo, risco zero pra gente, tá? Nessa parte aí eu não corro risco nenhum, porque o risco é altíssimo. Prazo, tá? Entrega estimada, disponibilidade em estoque, previsões de chegada foram explicados sem promessa indevida. Então, pessoal, não prometam o que não dá para prometer, tá? Se é certeza que vai chegar, essas coisas, não promete. Então, ó, nossos prazos médios, eles podem variar de 8 a 25 dias úteis a partir da coleta pela transportadora, dependendo muito da região, né? Então, eu vou entregar na região norte, né? Acho que é a região que, claro, né, que mais demora, porque nós estamos no sul, né? Então eu estou num polo e vou entregar no outro polo. É claro que lá é o lugar que mais vai demorar. O prazo pode chegar a 25 dias até, tá? De entrega. Ô Ricardo, mas e se for ali no Paraná? É rápido, né? Santa Catarina, Paraná é próximo, né? Então é uma questão lógica isso, né? Então, se tiver dúvida no prazo, se informe antes de informar direitinho para o cliente, né? Se o cliente for rigoroso com essa informação, ele quer um prazo rigoroso ali, bonitinho, então se informe antes para a gente não prometer coisas que a gente não vai conseguir cumprir. Parte técnica agora, tá? Checklist técnico. Equipamento com instalação, infraestrutura ou itens não inclusos foram explicados? Então, exemplos aqui, ó. Alinhadora 3D e elevadores são equipamentos que dependem de infraestrutura adequada para instalação, né? Exemplo, espessura de concreto, nivelamento de valeta, sapatas tipo U que não são inclusas dos elevadores, óleo hidráulico que não acompanha o pedido, né? O óleo hidráulico não vai junto com o elevador. Ele precisa comprar lá o óleo, 10 litros, 12 litros de óleo para poder fazer a instalação. Sapata tipo U para caminhonete não vai junto com o elevador. Se o cliente deseja ter essa sapata, né, esse suporte ali para chassi, para caminhonete, ele precisa comprar a parte, tá bom, pessoal? Então, são coisas que a gente precisa combinar direitinho para não dar os problemas que a gente pega aqui, né? O cliente ligando e falando, pô, o vendedor não me explicou, ele não me falou que não ia sapata tipo U, ele não me falou que não ia óleo, ele não me falou que eu precisava de 20 centímetros de concreto para instalar o elevador. Então, são coisas que a gente precisa combinar antes, tá? Então, esse é o checklist obrigatório. Frete, crédito de FAO, pedido, prazo, técnico e entrega, tá bom? Vamos lá, próximo. Frete, pessoal. Frete é a regra comercial para explicar para o cliente, né, sobre frete. O frete é por conta do cliente. Nosso CD fica em Gaspar, Santa Catarina, tá? Então o frete é por conta do cliente. Nós não damos frete, não. O frete não é gratuito, o frete não é brinde, o frete não é negociável, né? No preço do produto, a gente sempre negocia, pessoal. Né? Eu até ontem eu falei com um dos nossos colaboradores ali, até a gente comentou, eu falei, cara, tá difícil, né? Porque a gente faz promoção o mês inteiro, então a gente não trabalha no nosso preço de lista, a gente já começa com promoção, né? E nessa promoção a gente negocia a promoção. Então, os nossos preços, assim, né, o nosso ganho, vamos dizer assim, né, a nossa margem, ela está cada vez mais apertada, tá, pessoal? Então está muito difícil. Eu peço para vocês até começarem a trabalhar de uma outra forma. De repente, começar a passar um preço de lista, um preço maior e trabalhar no preço da promoção a hora que precisar. Quando já entra no preço da promoção, prazo esticado e depois vem negociar, a gente fica meio sem ter o que fazer, né? Que a gente quer passar uma condição bacana para vocês, mas depois fica difícil de negociar a promoção, né? Promoção é promoção, não deveria ser negociada. E mesmo assim a gente faz algumas coisas aí dependendo, né? Então,
ajuda a gente aí também, né, nessa questão. Mas, ó, pessoal, a matriz da Fortatec, ela fica em Blumenau, tá? O faturamento é por Santa Catarina, né? Então não é por São Paulo, é por Santa Catarina. São Paulo é nosso escritório de vendas e marketing, mas não é por São Paulo o faturamento, é sempre por Santa Catarina. E a maioria das operações da empresa são interestaduais. Evidentemente que a gente vende mais para o resto do Brasil do que em Santa Catarina, né? Que podem gerar diferença de alíquota e ICMS de FAO. Isso tem que ser esclarecido ao cliente, tá? Como eu falei, até em Santa Catarina, no nosso caso, tem de FAO, né? Então, no nosso caso, o caso da empresa Fortatec é de FAO para o Brasil inteiro. Então a gente tem que explicar, toda operação nossa tem de FAO. Como que o cliente paga? O valor do frete pode ser parcelado junto com o pedido sem acréscimo. Então, ó, frete, tá? Pode ser parcelado. Pô, o frete ficou caro. Não, tudo bem, amigo, mas nós negociamos aqui em 12 vezes. Você vai pagar o frete em 12 vezes, 12 parcelas ali e tal, né? Então não é caro o frete, é um serviço com seguro, né? As transportadoras que a gente escolhe são transportadoras confiáveis, né? Então, o frete diluído ali nas parcelas não fica nenhum absurdo, sabe? Convence o cliente que é um serviço que está agregado ali, mas tem que ser pago, tá, pessoal? Equipamentos comuns. Para equipamentos menores, o frete é cotado no próprio sistema do Vélez, né? Então é mais fácil, né? Ele já está ali, na hora do pedido, já cota, já passa o valor para ele, rapidinho, né? Você abre seu sistema Vélez ali e consegue já passar o frete para ele. Equipamentos maiores, você vai ter que falar com a menina da logística, vai demorar um tempinho para passar o preço para ele, mas os equipamentos menores você passa na hora o preço. Equipamentos grandes, alinhadores, elevador e grandes desmontadoras, tem duas desmontadoras só, que é a GP 900 e a Grip Elite, que elas exigem a cotação com o departamento de logística, né? As outras duas desmontadoras e as balanceadoras, você pega o preço no próprio Vélez já na hora também, tá? Então, o que você vai ter que cotar? Alinhador, elevador e as grandes desmontadoras, que são a Grip 900 e a Grip Elite X1, tá bom? O vendedor, ó, deve deixar claro antes do fechamento, frete não é brinde, é custo operacional de entrega, né? É um custo que a Fortatec tem, né? A gente está repassando esse custo. Nós não estamos ganhando dinheiro, nós não somos uma transportadora, tá bom? Bom, frete de equipamento grande, logística antes do pedido, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando é equipamento grande, não trate o frete como automático, tá? Ó, identifica o tipo de equipamento, se é um equipamento grande mesmo, elevador, alinhadora, desmontadora grande, que é a Grip 900 e a Elite X1, né? Em segundo lugar, faça a cotação com a logística, né? Solicite alternativas de transporte ali antes de finalizar a negociação, né? Veja se tem mais de uma transportadora. Muitas vezes o cliente também ele quer urgência, ele não se preocupa em pagar um pouco mais caro, né? Então, às vezes você pode perguntar, pô, não tem uma transportadora que é mais rápida, mesmo que seja mais cara, né? E passa uma alternativa para o cliente também, né? Na negociação. Valida a descarga, tá, pessoal? Ó, com descarga ou sem descarga, a escolha muda custo e responsabilidade, né? Quando é sem descarga, a responsabilidade é do cliente. Com descarga, a responsabilidade é nossa, tá bom? Então isso aqui é muito importante, validar a descarga. Em quarto lugar aqui, ó, registrar a observação, né? Então, ó, informa no pedido combinado, tipo de frete, descarga e orientação ao cliente, tá? Frete sem descarga só deve ser vendido se o cliente tiver meios próprios para descarregar o equipamento. Deixar bem claro. O ideal é sempre vender o frete com descarga, tá? O sem descarga é um risco, a não ser que o cliente fale, não, pode ficar tranquilo, eu sou responsável por isso aí, pode ficar tranquilão. E aí você vende sem descarga, tá bom? Próximo. Crédito direto da Fortatec. Como que eu devo posicionar? Bom, então, ó, gente, a Fortatec possui um crédito direto, mas crédito não é aprovação automática, tá? A gente tem que deixar bem claro isso, né? O crédito depende de algumas coisas. Então, ó, primeira coisa, condição comercial, prazo de 1 a 18 meses com pagamento por boletos bancários. Ponto crítico, tá? A modalidade depende de análise e investigação de crédito rigorosa, né? Responsabilidade do vendedor, não prometer limite, prazo ou aprovação antes do retorno formal, tá?
Critérios que pesam na aprovação. Pessoal, isso aqui é muito importante para vocês, tá? Muito importante, muito. Gravem essa parte aqui, ó, tem que estar na nossa mente, tá? Ó. Ele tem que ter um bom score do Serasa. O que é um score, tá? Para quem não sabe, é uma pontuação que esse cliente vai tendo ao longo do tempo, o Serasa vai considerando. Ricardo, quais são os critérios de pontuação do Serasa? Por cima, tá, pessoal? Mais ou menos é assim. O cliente não deve nada, por exemplo. Bom, legal, já tem um determinado ponto. Ele paga em dia, isso aumenta o score dele, né? Então, o score dele é feito pelos pagamentos, pela quantidade de negociações que ele faz. Então, por exemplo, um cliente lá, ele trabalha com 100 boletos por mês, é uma quantidade grande de boletos por mês. Todos eles ele paga em dia. Esse cara tem um score maravilhoso, tá? Então, assim, ao contrário, ele trabalha com 100 boletos e atrasa todos, o score dele é ruim. Entendeu? Então não é porque ele compra a prazo que ele tem um score bom. Pelo contrário, né? Se ele comprar a prazo e for um cara que atrasa, né, que deixa de pagar, o score dele cai. Agora, se ele é um cara pontual, o score dele vai lá para cima, tá? Quantidade grande de negociações e pontualidade, o score dele sobe bastante. Então, ó, ele tem que ter um bom score no Serasa, importante. Tempo saudável de abertura da empresa. Por que isso? Pensa bem, eu pego uma empresa de 6 meses agora. O cara não tem protesto. Pô, não deu nem tempo para ter protesto, né? Entendeu? Agora eu pego uma empresa com 30 anos, nunca teve um protesto. Gente, pelo amor de Deus, é um cara com 30 anos de empresa, nunca teve um protesto, é um cara que é pagador, né? É bom pagador, entendeu? Então, a diferença aí, tempo saudável de abertura, sócio sem restrições, né? Isso também é importante. Não adianta o CNPJ do cara estar limpo e o sócio tá todo sujo, né? Então isso aqui também é importante. Histórico de compras a prazo, é aquilo que eu falei. Você tá acostumado a comprar a prazo? Esse valor que você está comprando comigo é um valor que você compra normalmente a prazo, né? Movimentação compatível com o valor da compra, né? Então assim, você compra esse valor, essa parcela de 5 mil que você está fazendo comigo, uma parcela de 5 mil reais. Você está acostumado a pagar esse de boleto por mês, 5 mil reais? Ou você paga 100 reais de boleto por mês e está comprando 5 mil comigo? Não vai aprovar, né? Vai dar uma diferença, vai dar um gap, né? Bom, mensagem ao cliente. Podemos solicitar análise, mas a liberação depende do perfil financeiro da sua empresa. Então deixar bem claro isso, tá? Que a análise depende do perfil financeiro da empresa dele. Não é uma questão pessoal, não é nada disso. É uma análise criteriosa de perfil financeiro da empresa que está solicitando o crédito, tá bom? Próxima página fala sobre DIFAL. A DIFAL, pessoal, vamos alinhar para não ter surpresa, né? A gente recebe algumas ligações, hoje diminuiu bastante, mas antes era comum, do cara falar, pô, o vendedor não me falou nada que tinha esse negócio. Pô, agora eu tô tendo que pagar, chegou um boleto aqui de 2 mil, de 3 mil, de 1.500, de 700, né? Então, o cliente não pode ter essa surpresa, né? Então, às vezes o cliente é mal informado, ele não sabe que existe esse imposto e tudo mais. O que a gente precisa fazer? Informar o cliente, tá? Deixar claro para ele que existe esse custo, porque, lembrando, né, a gente fatura com ICMS menor, né? Então, vai ter essa diferença. Se eu faturasse com ICMS maior, eu não cobraria a diferença, mas o produto seria mais caro. Então, dá na mesma, mas ele vai receber um boleto, tá? Então, ó, compras interestaduais podem gerar diferença para o cliente. O que explicar? Existe uma legislação fiscal que pode cobrar diferença de ICMS em compras entre estados, o DIFAL. O que pedir? Oriente o cliente a conversar com o contador antes de concluir a compra. O que evitar? Não deixe o cliente descobrir a obrigação fiscal apenas depois da nota ou da entrega, tá? Isso aqui é muito mal, pessoal. É muito mal, tá? Pega muito mal para você, pega mal para a empresa, né? Então eu peço que vocês conversem com o cliente sobre essa obrigação fiscal, esse pagamento que ele terá após o recebimento da mercadoria, após o faturamento, tá? Frase recomendada. Por ser uma compra interestadual, é importante validar com o seu contador se haverá diferença de alíquota de ICMS para você já considerar esse custo no planejamento, tá? Então, veja bem, valida lá com o seu contador, veja direitinho o valor que você vai pagar depois. Próxima página.
Prazo de entrega e produtos em falta. Esse é um assunto muito importante também para a gente conversar, né? O prazo precisa ser tratado como uma estimativa operacional, não como promessa absoluta. Nós não temos condições de prometer, gente. Não temos. O navio não é nosso, né? Assim, o embarque desse navio aí depende de algumas coisas. O desembaraço fiscal da documentação ali no porto depende de algumas coisas. Então, tem muita coisa que foge ao nosso controle. A gente não tem controle. Quando a gente não tem controle, a gente não pode prometer. Então, a gente não pode prometer o prazo, uma data absoluta, tá? A gente sempre tem que tratar como previsão. Previsão é essa. Não, mas você me garante que vai chegar? Não, não garanto, não posso garantir. Né? Eu posso ter muitos problemas aí no meio do caminho. Né? Então eu não posso garantir, eu posso te dar essa previsão. Se der tudo errado, aí o máximo que você pode acontecer, você cancela o pedido. Vamos fazer o quê, né? Deu tudo errado, o prazo para você era mais importante do que o produto, você cancela o pedido, mas não pode prometer prazo absoluto, tá? Isso aí é proibido, pelo amor de Deus. Produto disponível, informe prazo total aproximado de entrega em torno de 10 dias, né? Então, quanto tempo demora para chegar? Em torno de 10 dias. Não dá data, tá? Porque é o que eu falo, pode ter problema com transportadora, tem mercadoria que é desviada, tem um monte de problema, né? Existem muitos problemas que podem ocorrer aí no meio do caminho, né? Então, um prazo de entrega aproximado em torno de 10 dias, tá? Mais ou menos isso aí. Se chegar antes, o cliente vai ficar feliz. Se atrasar um pouquinho, ele vai ficar não tão feliz, né? E agora, se for naquelas regiões mais extremas, consulte, né? Regiões assim mais distantes, né? Lá do sul, né? Região norte, por exemplo, né? Então, dá uma consultada porque o prazo é bem longo, tá bom, pessoal? Produto em falta, né? Informe previsão de chegada com clareza. Previsão não é garantia. Risco externo, atrasos podem ocorrer por fatores fora do controle da empresa, né? Aquilo que eu acabei de falar. Como falar com o cliente, tá? Use estimativa ou previsão quando não houver data confirmada, né? Porque outro detalhe é o seguinte, pessoal. Quando está bem próximo assim do porto, né? Do navio aportar, que acontece? A gente tem uma data confirmada, aí é outra coisa, tá? A gente já falou, ó, já foi confirmado que o navio chega amanhã, por exemplo, tal, né? No porto, aí a gente consegue, ó, se ele chegou amanhã, é uns 5 dias para desembaraçar, tarará, ó, uma semana estamos faturando o cliente, aí dá. Né? Agora, quando não tiver a data confirmada, né? Tá em viagem aí, né? Tá no mar, o navio, ou tá aguardando booking, alguma coisa assim, a gente não pode dar uma data absoluta para o cliente, tá? Vamos tratar como estimativa ou previsão. Evite, chega com certeza. Essa frase é péssima, tá? Né? Para produtos em trânsito ou importação. Para nós é péssimo, não dá para a gente firmar, para a gente garantir. Registre no pedido qualquer prazo alinhado com o cliente, né? Então, assim, ó, olha, eu alinhei com você o seguinte, a previsão do produto é essa, mas pode haver atraso. Se você quiser colocar isso na observação, você pode colocar, mas tem que deixar claro sempre que pode haver atraso. Em caso de dúvida, consulte o departamento responsável antes de prometer. Vamos para o próximo, então. Acho que a gente falou bastante sobre prazo, né? Bom, elevadores. Isso aqui, gente, é muito importante, tá? É muito, muito, muito importante. Já tivemos, assim, inúmeras devoluções, problemas por causa disso. Então, ó, requisitos técnicos antes da venda do elevador. Então, o elevador exige alinhamento técnico antes do fechamento. Então qualquer um, vou vender por telefone, eu vou vender pessoalmente, não importa, eu tenho que informar o piso, a gente tem isso documentado, dá para enviar para o cliente, tá? Elevadores eletrohidráulicos são fixados diretamente no piso, tá? Não tem aquela pata, né? Aquela base H que o pessoal chama, que tem uma pata assim, né? Não tem isso, ele é fixado direto, né? A coluna vai direto no piso. O local precisa ter 20 centímetros de concreto para instalação. Mas peraí, Ricardo, a gente tem uma base H aí que a gente vende. Então assim, se o piso da pessoa não for muito bom, né, não tiver os 20 centímetros, né, e ele não quer fazer uma obra, porque o ideal é fazer uma obra, que chama sapata também, né? Uma obra ali
sei lá, 90 centímetros e tudo mais, para colocar ali um concreto, né? Se ele não quiser fazer essa obra, existe a possibilidade da gente vender para ele a base H e o elevador é instalado em cima dessa base H, tá? Isso dá uma reforçada ali na situação. Não é o ideal, mas a gente tem vendido, em algumas situações, a gente tem vendido a base H, tá? Mas, por regra aqui, normalmente, ele é fixado direto no piso, tá? E precisa de 20 centímetros de concreto. Ok. A instalação ela é cobrada à parte e ela é realizada por técnico com CREA, tá? Essa instalação, ele tem que dar garantia da instalação, pessoal. Tem uma pessoa embaixo do elevador, né? Pode causar um acidente, pode causar morte, né? Então, é assim, esse técnico, ele emite um laudo técnico da instalação, tá? Garantindo que o produto está bem instalado, que o produto está seguro, né? Então, nós cobramos a instalação. Então, tem cliente que fala, não, eu mesmo instalo. É aquele detalhe, né? É uma responsabilidade da parte dele, né? Depois o elevador cai, eles vêm para cima da empresa. Se não foi a empresa que fez a instalação, com laudo técnico, com os nossos técnicos, né? A gente não vai ter a responsabilidade sobre isso. Mas, então, para vocês saberem, a instalação nossa é cobrada, tá? A gente cobra frete e a gente cobra instalação. Tem muita empresa por aí que fala, não, é frete gratuito e instalação gratuita. Na verdade, pessoal, é assim, não existe isso, né? Alguém está pagando aquela instalação, né? O que ele é? Funcionário da empresa e está instalando gratuito no Brasil inteiro. Ele tem funcionário em cada cidade brasileira para fazer a instalação. Não é verdade, né? Isso, né? Então, assim, o custo da instalação está embutido no produto, tá? Mas assim, não existe instalação gratuita, não existe. É um serviço que alguém tem que pegar um carro, dependendo do elevador pórtico tem que instalar com andaime, né? Então, instalação é cobrada, tá? Laudo. O técnico emite um laudo técnico de instalação reforçando segurança e conformidade. Isso aqui é importantíssimo, tá? Vamos lá, o representante precisa confirmar se a estrutura do cliente comporta o equipamento antes de seguir com o pedido. Depois, né, ainda, ó, itens que não acompanham o equipamento. Então, além da infraestrutura para instalação, eu preciso verificar. Não deixe o cliente presumir que tudo está incluso, né? Ele não tem que presumir isso, eu tenho que falar, amigo, ó, suporte tipo U para chassi de caminhonete. O elevador não acompanha suportes para chassi de caminhonete tipo U. Não acompanha. Você precisa, amigo? Tá bom, vende 4 suportes para ele, tá? Tem na tabela de preço, vende os 4, aí sim irá acompanhar o pedido. Óleo hidráulico, o equipamento não acompanha óleo hidráulico para instalação e nós não vendemos. Então, antes da instalação, a gente informa qual é o óleo, ele compra, normalmente o pessoal compra um galão de 20 litros, né? Ele usa de 10 a 12 e sobra litro para ele trocar lá, fazer uma segunda troca, normalmente. Quantidade usada, ó, na instalação são utilizados em torno de 12 litros de óleo ISO VG32. Então já está aqui o modelo, você já informa para ele, amigo, ó, você vai comprar 12 litros de óleo ISO VG32, tá? Se ele quiser comprar o galão de 20 lá, ele já compra o galão de 20 sobra. Frete do elevador, sempre validar com ou sem descarga. Se o cliente escolher frete sem descarga, ele deve ter meios próprios para descarregar o equipamento. Já falei isso, mas estou reforçando. Vamos lá, Anderson. Pedido no Vélez, o combinado precisa estar documentado. Pedido bem preenchido evita retrabalho, cobrança incorreta e ruído com o cliente, né? Problema, né, pessoal? Ruído, aquele... Pô, cara, puta, me sinto enganado, né? Esse tipo de coisa é péssimo, pessoal. Então, pedido bem preenchido, tá? Vamos lá, campos comerciais, produto, quantidade, preço, forma de pagamento, prazo, condição de frete. Observações obrigatórias, frete com ou sem descarga, cotação da logística, prazo alinhado, instalação, itens não inclusos e qualquer exceção. Validações internas, crédito, logística, fiscal, técnico, financeiro, quando a venda depender de aprovação. Dados cadastrais, 1. É obrigatório colocar nome, e-mail, telefone no cadastro. Caso esses dados não sejam informados, o crédito será negado por regra. Então, pessoal, sabe, assim, ó, não deixe de colocar, não coloque, olha, assim, ó, gente, tem alguns casos assim que
que a gente fique irritado aqui, sabe? Porque a gente está fazendo um trabalho sério, a gente faz um trabalho bacana, a gente visa expansão, né? Então, o nosso departamento aqui de representantes comerciais, a gente visa expansão, e expansão é o quê? É você ganhando mais, a sua empresa faturando mais. Não é só a Fortatec, né? A sua empresa é parceira. Então a gente visa que você venda mais também e que você tenha uma vida melhor, tenha uma condição financeira melhor. Mas eu preciso da sua ajuda, né? Você não pode ter uma mentalidade retrógrada, né? Você não pode assim, eu vou colocar qualquer e-mail lá, né? O cara chama o que? Anderson, põe lá, anderson@gmail.com.br. Não, gente, pelo amor de Deus, tá? A nota fiscal, os boletos, eles são enviados por e-mail pro cara, né? Os boletos, principalmente, né? Então, se você colocar um e-mail errado, o cliente não recebe o boleto. E depois você vem aqui, o cliente não recebeu o boleto. Claro, você colocou o e-mail errado, sabe? De propósito, sei lá. Então a gente não consegue entender esse tipo de trabalho de profissional que quer manter o cliente embaixo da sua asa. Não existe isso, amigo, não existe, tá? A partir do momento que você tem o CNPJ do cliente, você tem todos os dados dele. Então, vamos parar com essas práticas assim. Graças a Deus, a maioria não é assim, né? A maioria trabalha bem e tal, mas tem um ou outro que faz esse tipo de coisa. Então, ó, nome, e-mail e telefone verdadeiro no pedido é obrigatório, tá? Se a gente começa a pegar representante, que a gente tem feito, quando a gente pega representante que pratica isso, a gente corta, né? Porque não dá, né? Não dá pra fazer uma parceria com uma pessoa que trabalha dessa forma, tá bom? Então, ó, presta muita atenção nessas três coisas. De novo, nome, e-mail e telefone na parte do contato. Nome do cara. Então você pôs lá, a empresa Automecânica Ferrari, tá tudo certo. Endereço, CEP e tal. Na hora do contato, põe lá o nome do cara, Alberto, telefone, DDD do cara 11, 9, não sei o que, e depois coloca o e-mail do cara, né? O e-mail do cara, da empresa, né? ferrari.alberto@gmail.com. Legal. O cara vai receber o boleto naquele e-mail. Se eu precisar perguntar alguma coisa para ele para provar o crédito, a gente pode dar uma ligada para o cliente, pode falar, amigo, olha, me manda uma foto aí da fachada. Tô olhando aqui, tô fazendo investigação de crédito e a sua fachada parece que é um bar, entendeu? Então, ajuda a gente com informações cadastrais corretas. Dados cadastrais 2. Caso o cliente já esteja cadastrado no sistema, é necessário revisar e atualizar as informações. Então eu pego esse cara que já está cadastrado, vou lá e põe o pedido. O e-mail do cara está errado, o telefone do cara está errado, mudou o sócio, entendeu? Então, revisa, né, pessoal? Revisa, vê se está certinho ali o cadastro do cliente, para a gente não ficar com o cadastro antigo e não conseguir falar com o cara, né? Não conseguir aprovar, não conseguir ter problema. Não é permitido informar dados falsos, né? Acabei de falar, né? Ó, e-mail e telefone, só para cumprir a regra. Não é permitido. Então a gente já está avisando aqui, se você fizer isso, você está fazendo coisa errada e está sujeito a perder a parceria, né? A representação que, assim, gente, a representação é um negócio muito legal, sabe? É uma oportunidade fantástica de vocês ganharem dinheiro. Vocês precisam aproveitar. Tem gente que ganha muito dinheiro com isso, né? Então a gente tem casos aqui de gente que fatura muito e alguns faturam pouco, mas a oportunidade é fantástica, é maravilhosa. Aproveitem. Cobrança. Caso o cliente necessite de notas fiscais ou boletos, tá? Isso aqui é importante, ó. Ele deve se cadastrar na plataforma Neofin. Então ele consegue pegar os boletos direto na plataforma, tá, pessoal? A nota fiscal dele também. Ele só precisa fazer um cadastro simples ali, ele pega os boletos. Ricardo, o cara não recebeu no e-mail. Tá bom, vai lá na plataforma Neofin, se cadastra lá e ele consegue pegar lá boleto, nota fiscal e tudo que ele precisar, tá? Os boletos são recebidos através do e-mail cadastrado, portanto o endereço tem que ser cadastrado corretamente. E outra coisa, ele também recebe os boletos ali pelo DDA, né? Então o cliente que tem uma conta PJ, né, todo banco tem esse serviço DDA. Cadastrou o boleto no CNPJ da empresa, ele aparece ali no DDA, que é um recurso, né, que o Internet Bank ali proporciona, né, que são os boletos que já aparecem ali já para pagar bem fácil, né? Eles já aparecem no sistema de cobrança do próprio banco sem você solicitar nada. Pessoal, regra prática, tá? Se foi conversado com o cliente, pode impactar
entrega, cobrança, instalação ou satisfação, precisa entrar nas observações do pedido, tá? Então, se alguma coisa pode causar algum problema, coloque nas observações, tá? Vamos lá, para frente. Ó, então, como o representante se relaciona com os departamentos, tá? Logística, fretes grandes, opções com ou sem descarga e dúvidas de transporte, beleza? Crédito, análise para prazo direto, Fortatec, limite e boletos. Tá? Então, quando é uma análise de crédito aqui, né, ó, limite, boleto, departamento de crédito. Fiscal, dúvidas sobre nota, operação interestadual e orientação de DIFAL, departamento fiscal. Departamento financeiro, condições de pagamento, boletos e validações de cobrança. Departamento técnico, instalação, infraestrutura, exigências de produto e suporte especializado. Departamento de pós-venda, acompanhamento de entrega, instalação e tratativas após faturamento. O representante não precisa resolver tudo sozinho, mas precisa acionar o departamento certo no momento certo. Bora! Script de validação antes de fechar um negócio. Use uma fala simples para confirmar os pontos críticos com o cliente. Antes de finalizar, eu quero alinhar com você alguns pontos para você não ter surpresa depois. Frete, prazo, análise de crédito e, se for o caso, possíveis diferenças fiscais de ICMS. E para equipamentos com instalação e infraestrutura necessária e itens que não acompanham. Então, ó, gente, antes da gente ter algum problema, antes da gente finalizar, eu quero alinhar com você alguns pontos para você não ter surpresa depois, tá bom, cliente? Quais são esses pontos? Confirme se o cliente entendeu o frete de descarga. Confirme se ele quer solicitar crédito ou pagar de outra forma. Oriente sobre DIFAL e contador. Confirme prazo estimado ou previsão de chegada. Registre tudo no pedido, tá? Então, pessoal, vamos lá para a próxima, Anderson. É assim, ó, aqui é a nossa finalização, nossa tela final, né? Eu não sei se eu me estendi, se ficou longo. Ficou longo, Anderson? 56 minutos. Ó, pessoal, 1 hora, tá, de treinamento, mas vale a pena, tá? Então, ó, para não passar de 1 hora, pessoal, fechamento. Venda boa é venda sem ruído, tá? Sem problema. O papel do representante é fechar negócio com clareza, registro e responsabilidade, né? Antes de vender, explique frete, crédito, DIFAL, prazo e condições técnicas. Durante o pedido, preencha corretamente o VERES e registre todas as observações críticas. Depois do pedido, acione os departamentos certos e acompanhe a operação até a conclusão. Cliente orientado compra com mais segurança, né? Então ele se sente mais seguro para comprar, cliente bem orientado, né? Empresa alinhada entrega com mais eficiência, né? Então, tudo depende, pessoal, lá... acho que vocês já ouviram a frase, rapaz, esse negócio começou mal, termina mal. Acho que todo mundo já ouviu isso. Então assim, ó, vamos começar bem, tá? Então vamos chegar no cliente, eu sou profissional, eu sou representante, eu tenho responsabilidade, eu quero uma venda limpa, uma venda sem ruído, então eu vou informar tudo para o cliente, eu vou registrar tudo no pedido e também vou tratar com a empresa, porque a empresa também, a gente tem todo o interesse em atender bem o cliente. Eu espero que esse bate-papo nosso aqui, né, a gente tenha orientado bem vocês para a gente ter uma venda, né? Parece que eu coloquei só regra, só multa para todos vocês, mas não é isso, tá, pessoal? É para a gente tentar fazer um trabalho bacana, um trabalho que, sabe, você não vai ter problema com o cliente, porque você tá dando a cara lá, tá mostrando a cara. Se você tem problema com o cara, muitas vezes o cara não quer mais falar com você. Então você acaba perdendo uma oportunidade, né? Eu não falo perdendo um cliente, né? Eu não chamo mais isso, né? Eu acho que o cliente não é de ninguém, né? Então, assim, você acaba perdendo uma oportunidade ali de ganhar dinheiro, né? Uma parceria que você tinha por causa de um vacilo, vai. Uma coisa que você não explicou direito, depois gerou um problemaço, gerou uma devolução, o cara não quer mais olhar na sua cara. Então, não vamos trabalhar dessa forma. Vamos ser o profissional que explica tudo pro cara, que dá uma consultoria, faz uma venda consultiva pro cara ali e resolve os problemas dele, tá bom? Eu espero que isso tenha sido útil para vocês, né? Eu espero que vocês tenham mais sucesso daqui por diante e vocês podem contar com a nossa equipe interna aqui, assim que sempre que precisarem, tá bom, pessoal? Então valeu, obrigado aí pelo treinamento, até o próximo. Um abraço.